como que eu ia pra frente fazendo aquilo, mano? No começo era maior dificuldade. Fazia no outro dia, ou até às vezes no mesmo dia voltava, pô, Barbie, pneu furou de novo, velho. Você acredita? Caramba, mano, daqui e tal. Quando eu abri era o meu remendo que soltou, velho. Aí pra eu não ficar com aquela cara, né, mano? Eu tava começando também. O que eu fazia? Remendava a minha cagada e cobrava como se fosse um remendo novo. Só que eu tinha que colar um remendo, né? Então eu fazia. Não fazia furo, eu só colava assim. É mancada, eu tô ligado, pô. Por isso que eu não faço mais isso hoje, né, velho? Aprendi. Não vale a pena. Por isso que eu não tava na merda. Eu tô pior, mas tava na merda lá com a consciência pesada, velho. Mas mesmo assim fazia, né? E eu, porra, não tá justo, cara. Que porra é essa, velho? E eu quase entrei naquela ideia. Furou, troca a câmara de ar. Eu falei, imagina, mano, câmara de ar nova, você acha que eu vou ficar trocando câmara de ar? Tá louco? Porque eu penso em mim também, né? E comecei a pensar, velho, como que eu posso. Na verdade, eu tava tentando entender qual era o problema, pra você ver, é um negócio tão simples e você não sabe fazer, velho. Mas a partir de agora você vai saber fazer. Testei várias coisas aqui, né, mano? Testei pedra, pneu, bombril, bucha que eu tô usando aqui no vídeo. Ó, eu tentei de tudo, velho. Você não tá ligado? Um monte de coisa. Sabão, desengraxante, thinner, usei a porra toda. Até eu conseguir entender como que era o funcionamento perfeito, véio. É que a gente não consegue enxergar, entender o que é uma molécula, né, velho? Então, se você não consegue compreender, esquece que você não vai conseguir entender também aqui. Eu consegui entender que a borracha da câmara de ar, ela tem umas fissurinhas que a gente não consegue ver. Para nós é lisinho, né? Mas ela tem umas fissuras e ela segura várias sujeiras, tá ligado? Tipo terra, óleo. Aí quando a gente limpa a câmara de ar, por isso que a gente lixa, porque a gente tira uma camada, a camada de cima que está impregnada na câmara de ar, tá ligado? Por isso que a gente cola e o remendo solta. Aí eu tava tentando resolver isso, tipo, diminuir a lixada da câmara de ar, porque tem um problema na lixada. Se você pega uma câmara de ar super fina, a câmara de ar, o remendo fica vazando, tá ligado? Aí por isso que a galera tem aquele. Depois que a câmara de ar fura, nunca mais ela é a mesma. E realmente, por causa da lixa, quando eu entendi a limpeza exata da câmara de ar, aí você pode ter quantos remendos você quiser na sua câmara de ar, velho. Sua câmara de ar sempre vai estar nova, um remendo bem feito, ele não solta. Aí eu comecei a dar garantia de 7 meses dos meus remendos, velho. Porque eu tinha certeza que não soltava. Porque é tão simples, mano. É só a gente limpar o máximo possível, de preferência tirar toda a sujeira da câmara de ar, usar cola e o remendo específico, que pode ser qualquer um, de tira, estrela, qualquer forma. Se tiver limpa a câmara de ar, é perfeito. Esse aqui, ó, foi o desengraxante de todos o melhor, mano, para usar. Esse aqui é porque ele consegue ter uma limpeza top e consegue também, tipo, não tira camada, né? Então tem que ser desengraxante automotivo, porque ele seca rápido e não deixa resíduo. Thinner, se você usar Thinner, esquece, mano. Vai ressecar sua câmara de ar 8 meses, um ano aí. Sua câmara de ar vai perder a câmara de ar. E aqui, ó, já tive câmara de ar com 20 remendos, 30 remendos. Só que aqui tem um outro grande problema. Depois que eu entendi isso aí, mesmo assim, os meus remendos estavam dando problema, que era aqui, ó, no vinco. Como que eu faço um remendo aqui em cima do vinco? Mesmo processo, velho. Você precisa limpar. Então, a dificuldade nossa é de limpar nesses vincos. A gente não consegue, às vezes não conseguia. De vez em quando eu conseguia ali. Aí é simples, velho, limpeza. Se você conseguir limpar ali no vinco também, você consegue fazer um remendo. Só o que eu aconselho ali. Ali no caso, você precisa parelhar uma câmara de ar com a outra, velho. Então você precisa usar lixo, usar um esmeril ali para deixar ela lisa, porque vai haver relevo. Então a grande probabilidade de ter micro vazamento dessa câmara de ar é grande. Então nesse ponto aqui, o mais ideal, velho, é você ir ali no esmeril e tirar o esmeril, tentar deixar uma superfície mais planinha. Aí esquece, o remendo fica perfeito. Ah, mas eu preciso tirar, eu tenho que ter esmeril para fazer isso? Não, olha um exemplo aqui na câmara de ar. Eu não tô tirando o vinco continua ali, ó. Só que olha o jeito que eu tô lixando. É dar trabalho, tá ligado? Aqui eu não usei nada, aqui eu só usei a própria bucha. Entendeu? É o segredo da limpeza. Aqui, ó, não ficou 100%. Tá vendo que tá meio riscado ali? Então, só que é um risco superficial. Depois, com essa buchinha aqui, você não tem vazamento, porque ela não fura a câmara de ar. Só que não vale a pena, só que o desengraxante tem um lance também, não é qualquer pano que você vai conseguir limpar. Não... Olha, vou já dar o adianto pra você. Ah, não vou nem falar, é coisa pra caralho, tu não vai lembrar nem 10%, mano, do que eu falei pra você. E depois vem o mais sagrado, né, mano? A hora de colar, você precisa, não tem que tocar ali na cola, velho. Precisa esperar ela secar um pouco, por incrível que pareça, galera. É estranho no começo, velho, mas é assim o processo mesmo. É igual cola de sapateiro. Eu acho que é até cola de sapateiro, mano. Mesma funcionalidade. Você precisa secar para. Porque um exemplo, se você coloca
com ela úmida, na intenção dela secar junto, você tá entendendo o funcionamento de uma cola Super Bonder. Essa daqui é diferente, velho. O funcionamento dela, você tem que deixar secar, mas sem contaminar em poeira, meter a mão ali, não. Porque ela é uma cola meio que seca. A hora que você coloca, ela gruda muito mais. Porque um exemplo, se você colocar com ela úmida, o remendo sai. Ele solta e não consegue segurar, entendeu? Então tem que esperar secar, velho. E como é só espalhar bem, mano. Espalha bem. Olha isso, ó. Olha a perfeição desse remendo, mano. Ô, você fala, ó, vocês viram o tamanho do negocinho, velho. Ó, ó como vai ficar. Fica deformada a câmara de ar, mais uma que eu aprendi também. Entendeu? Ah, não dá pra fazer isso aqui. Claro que vai dar. Entenda a medida do pneu. Um exemplo, se eu fosse usar uma câmara de ar dessa aqui num pneu 2.40, o processo de remendo deveria ser diferente, porque olha lá como fica abaulado. Aí isso aqui a gente sente na estrada, sabia? Mas a gente só sente se caso fosse o pneu, como eu falei pra você. Mas como ela abriu ali maior do que o pneu que tava nela, aí é suave, vai, você não sente. Olha aí que perfeição, mano. Olha que remendo top. Aí pode colocar 300 remendos aí, velho. O bagulho vai ficar filé aí, ó. Você acha? É, virou peça da. Faz parte da câmara de ar agora. Uma junção perfeita, velho. Top, hein, mano? E pra fortalecer o canal, clica aí nessa lojinha aí, ó, mano, onde eu tô mostrando aí. Clica na tela e vai aparecer a lojinha, a sacolinha. Fechou? Aqui no YouTube Shopping. Fortalece nós, mano. O que puder pegar lá, tamo junto.